Se eu quisesse faturar 100 mil por mês na contabilidade em 2026, eu faria exatamente isso. Antes de qualquer ação, você, contador, precisa fazer o quê? 100 mil reais dividido quanto que é o seu ticket médio? Esse é o primeiro passo. Meu ticket médio é 500. Então, 100 mil reais dividido por 500, eu preciso de 200 clientes. Não, o meu ticket é 2 mil reais. Então, se o meu ticket é 2 mil reais, eu preciso de 100 mil, eu preciso de 50 clientes. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Você quer ser o escritório de contabilidade que vai ganhar no volume, com baixo ticket, ou você quer ser o escritório de contabilidade que vai ganhar na qualidade, com um ticket maior e um volume menor de clientes. Entenda, atender o cliente de 500 é diferente de atender o cliente de 2 mil, de 5 mil. São problemas diferentes, maturidades de negócio diferentes, e esse é o primeiro passo que você tem que ter na hora que você vai se posicionar. Que você vai conseguir cliente e aumentar faturamento. Qual jogo eu quero jogar? Que tipo de cliente eu quero atender no meu escritório? Entenda, posicionamento de ticket, valor que você cobra pelo serviço, pelo honorário, é um posicionamento de mercado. Entendendo qual dos dois você quer seguir, é a partir daí que você vai definir a sua estratégia de crescimento contábil. Segundo passo, eu construiria um posicionamento e escolheria um nicho de mercado. Não, eu não ia falar para todo mundo, eu não ia sair postando qualquer coisa, eu não ia sair colocando todo mundo para dentro da minha carteira. Por quê? Se eu sou especialista em contabilidade para e-commerce, contabilidade para negócio digital, eu vou me especializar nisso e eu vou construir um time que seja especialista nisso. O problema de você ser um contador generalista é, você tem que entender de prestação de serviço, você tem que entender de e-commerce, você tem que entender de mentor, você tem que entender de infoprodutor, você tem que entender de dentista, de advogado, de engenheiro, de Uber, de designer, editor de vídeo, de escambau. Por quê? Porque você fala para todo mundo. E aí tem dois problemas. Quando você fala para todo mundo, você vende para todo mundo, o seu time e você tem que se desdobrar aprendendo várias ramificações, variações para atender aquele cliente, as nuances de cada mercado. E o segundo problema é quando você é generalista. Quando você tem dor no coração, quem você procura? Um cardiologista ou um clínico geral? Você vai no cardiologista. Quando o seu cliente tem um problema de contabilidade, de um nicho específico, ele vai procurar uma contabilidade especialista. E aqui já é outro erro que a maioria dos contadores cometem. Não tem posicionamento, não tem nicho de mercado, fala para todo mundo, não sabe precificar, não sabe qual jogo quer jogar, que é o primeiro passo que eu falei para você, cobra baseado não sabe precificar, não sabe quanto cobrar, cobra no achismo, esse aqui eu vou cobrar 500, esse aqui é 700, esse aqui é 300, esse aqui é 200. O cara não tem nada de precificação, o cara não entende nada de custo, de custo fixo, custo variável, de hora investida, não sabe fazer nada. E aí é óbvio que você não vai crescer, irmão. É óbvio que você não vai conseguir chegar em 100k de faturamento, por exemplo. E entenda o seguinte, o seu nicho, ele não te limita. O nicho, ele filtra. Ele filtra para quem você quer vender, ele filtra o conhecimento que você tem que se especializar, ele filtra o que o seu time tem que ser especialista para entender, entregar um serviço de qualidade. Nichar é a melhor coisa que você faz. É muito mais fácil você crescer nichado do que você crescer falando para todo mundo. Ou, por exemplo, você quer atender 100 milhões de empresas? Você dá conta de atender 100 milhões de CNPJs? Não tem necessidade. 100 clientes para você tava bom? A mais na sua carteira hoje? 100 clientes a mais, 200 clientes a mais. Vamos botar 200 clientes a 500 reais. 100 mil a mais de faturamento na sua mão hoje, ó. No caixa do seu negócio, tava bom? Tava bom, não tava? Pra mim tava excelente. Adicionar mais de 100 mil aqui no meu faturamento tava excelente. Aí eu te pergunto, se você cobra 500 reais, você precisa de 200 clientes, qual é o problema de você nichar, abençoado? Você não vai encontrar 200 nutricionistas no Brasil? Você não vai encontrar 200 médicos no Brasil? Você não encontra 200 donos de e-commerce no Brasil? Qualquer profissão que você nichar, você vai ter pelo menos 200, 300, 500 pessoas para você conseguir vender o serviço. Então nichar não é um problema, nichar não trava, nichar filtra, seleciona. E entenda, nichar permite que você cobre mais caro. Exemplo do cardiologista e o clínico geral. O cardiologista, pela mesma hora trabalhada, ele cobra um pouco mais caro. Às vezes o dobro, por que não? Ele cobra mais caro. Por quê? Especialista, nichou. Pegou um público, entendeu a dor daquele público e vende só para aquele público. Se você quebra o seu dedo, quebrei um mindinho, e você fala assim, ô cardiologista, você resolve o meu mindinho? Não, não é comigo não, cara, isso é um ortopedista. Você vai ter que ir em outro profissional, não é a minha área. Ou seja, ele sabe dizer não. Esse é outro ponto. Você que não sabe dizer não pro cliente, coloca qualquer um para dentro, você tá fazendo o maior BO. Porque você está escalando a sua carteira, botando um monte de gente dentro e você não consegue cobrar proporcionalmente.
Ou seja, você precisa de mais pessoas, falta processo, contrata pessoas, falta processo, contrata pessoas, carteira vai aumentando, e o que acontece? Custo operacional vai lá em cima, para conseguir suprir a necessidade de tantos novos clientes, de tantas áreas que você está colocando para dentro. Terceiro passo, completando o que eu falei agora, processo antes do crescimento. Se você quer crescer o teu escritório, se você quer chegar em 100 mil, 200 mil, 300 mil de faturamento, você precisa de processos. Você precisa de processo para todas as áreas, para você colocar um processo, colocar um novo colaborador, fazer um onboard do colaborador e entregar para ele os processos de como que ele vai executar determinada tarefa. Senão você vai ter um monte de gente na sua equipe, um monte de time infantil, não de mentalidade, infantil de maturidade profissional. O que é um time infantil? É um time que a cada 3 segundos tá batendo na sua porta precisando tirar uma informação. Por quê? Porque não tem um processo que mostra para ele como que ele faz tal coisa. E aí ele fica te perturbando. Se não é você, é o teu gestor. Aí ele fica perturbando o teu gestor. Ou seja, ele não produz, ele tira tempo seu ou do seu gestor, que deveria ser alocado em outra tarefa. Tudo isso porque não tem processo. Não tem clareza de como fazer as rotinas, de como fazer os entregáveis, como que eu faço o XYZ. Sem processos, você ou o seu time fica preso no operacional e aí você tem que trabalhar mais, você acaba, não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, eu faço mais rápido, só eu faço desse jeito, claro, não tem processo. Aí tudo vai voltar para quem? Pro dono. E aí você vira o quê? Ó, parabéns, você vira um escravo do próprio escritório, né? Um empregado de luxo. Que às vezes nem é de luxo, né? Que não consegue sobrar tanto no final do mês. Processo vem antes do progresso. Quarto passo, depois que eu construísse os processos das principais áreas, eu contrataria pessoas. Então eu contrataria time, aí sim eu ia colocar pessoas para dentro do meu escritório, para que elas executassem as tarefas sem depender de mim. Esse ponto é muito importante para você escalar. Se você quer um escritório mais autogerenciável, que escala, você vai precisar de processos, você vai precisar de gestão, ou seja, alguém ou você que vai coordenar a execução dos processos, e você vai precisar disso aqui, ó. Muito importante. Cultura. Não tem como você crescer e escalar um escritório com cultura fraca. E ó o que eu vou te falar, a cultura fraca, ela é 100% de responsabilidade do dono. Ah, mas eu falo pro meu funcionário chegar até o horário e ele não chega. Já falei 20 vezes. Parabéns, você construiu uma cultura fraca, uma cultura que o time tá cagando e andando pro que o dono da empresa faz ou fala. Olha só o nível de cultura que existe em escritórios. Ah, então tá falando que aí na Soluz Contadores é perfeito? Muito pelo contrário, a gente tem um monte de problema. Mas existem acordos dentro da cultura que, se são quebrados, a pessoa é desligada. Então, por exemplo, nós desligamos uma pessoa do nosso time excelente, trabalhava na área de vendas, uma pessoa que sempre batia meta, uma pessoa que vendia muito bem, só que era uma pessoa que tinha problema de conduta comportamental. Chegava atrasado, não entregava relatório, chegava atrasado em reunião com o cliente, entregava resultado financeiro, vendia bem, mas feria a cultura do grupo. E aí o que aconteceu? Como que eu vou cobrar o Pedrinho por chegar atrasado, se esse aqui tá chegando atrasado e dando exemplo para todo mundo? Então ele traz o exemplo do quê? Da impunidade. É só você ser bom naquilo que você faz que não acontece nada com você. E aí ele vira o quê? O protegido, né? O queridinho do chefe e da chefe. Por quê? Porque ele entrega resultado, então ele não é demitido. E aí você cria uma cultura de bosta na tua empresa. O time começa a ficar ofendido, o time começa a ficar desmotivado, o time não começa a acreditar em meritocracia, porque não existe. É só você entregar resultado e se dane o resto. Que meritocracia é essa? Que o cara pode pisar em cima dos outros, que o cara tem um livre-arbítrio, uma liberdade que os outros não têm. Tudo isso por causa do quê? Da cultura. O que teve que ser feito? Demitiu. Perdemos uma boa pessoa que entregava muito resultado, mas por ferir a cultura do grupo, foi desligada. Então é muito importante que você tenha que ter essa clareza, essa maturidade, que, irmão, tem umas laranja podre aí, e geralmente laranja podre, deixa eu te falar um negócio, você que tem familiar na empresa, a chance do teu familiar na empresa, sabe aquele tio, aquela tia, cunhado, cunhada, irmão, a chance dessa pessoa ser uma laranja podre é gigante. Por quê? Porque é parente, é irmão, é amigo, amigo pessoal, amigo de infância. E aí tem aquela, ele não vai me tirar, né? Sou parente, pô. Cuidado. Tome muito cuidado com essas pessoas. Laranja podre vai contaminar todo o restante. Quinto passo, eu aprenderia a precificar da forma correta. Então eu cobraria pelo meu serviço não com base no achismo e não com base no que o meu concorrente cobra. Esse é outro erro, falando de precificação. Muitos contadores, eles fazem uma pesquisa de mercado e falam, o Joãozinho, que atende o mesmo público que eu, cobra R$400, então eu vou cobrar R$400.
Só que tem um problema. Você não sabe qual que é o custo operacional do Joãozinho. Como é que você vai cobrar 400 conto, cara? Então, a pesquisa de mercado baseado em concorrentes, um benchmark, é muito importante para você ter uma noção do cenário de mercado. Mas você também tem que fazer o seu cálculo. Quanto que é o seu custo fixo? Com time, com ferramenta, com aluguel? Qual que é o custo fixo mensal do meu escritório? Qual que é o custo variável que pode surgir ou que surge a cada tanto tempo? Qual que é o custo que pode exceder, que pode ser novo para a minha empresa? Qual que é o custo da minha hora? Qual que é o custo da hora do meu time? Então você tem que fazer uma série de cálculos para você precificar de forma justa. Então não é baseado no que o meu concorrente faz, porque o seu concorrente ele pode estar operando no prejuízo, você sabe disso? Tem um monte de contabilidade que opera em prejuízo. E aí você vai copiar o honorário da pessoa, porque o João cobra tanto, eu vou cobrar tanto. E se ele estiver tomando, e se ele estiver quebrado, irmão? Se ele estiver falindo? Como é que você vai modelar esse cara? Então a precificação ela é muito importante, ainda mais no processo de escala, de crescimento. Porque se você escala num ticket errado, o tombo vai ser grande. Você não aguenta o rojão não, irmão. Você vai quebrar o teu escritório, você vai quebrar o teu negócio. O sexto e último passo, eu estruturaria um departamento comercial, justamente para não depender somente da indicação de cliente, daquela boa vontade do cliente falar bem de mim e me indicar para um amigo dele. Então eu estruturaria um comercial, um marketing robusto e um comercial robusto para eu conseguir ter a atração de clientes, atração de leads e conversão desses leads em clientes para o meu escritório. Então eu teria um processo organizado, um processo de prospecção, um processo de atendimento, um processo de CRM, de cadência, de follow-up, uma apresentação comercial, uma proposta comercial. Eu teria uma série de documentos, processos bem feitos para que eu conseguisse converter sem depender de indicação e da boa vontade. E sim criar uma máquina previsível de captação e conversão de clientes. Eu saber que com a estratégia X, Y, Z, igual a gente tem na Soluse, eu sei que pelo Instagram chega em média de 5 a 10, eu sei que pelo YouTube chega mais 5, eu sei que pelos meus parceiros vai chegar de 10 a 20, eu consigo ter uma ideia, uma noção, uma previsibilidade do quanto as minhas estratégias de marketing estão gerando de demanda para o meu departamento comercial vender. Aí sim, você entra num jogo de crescimento de escala, porque você está jogando um jogo de gente grande. Poucos escritórios têm um comercial bem estruturado e redondo que funciona de fato. E quando você estrutura isso, é muito mais fácil você chegar em 100 mil, por exemplo, de faturamento. E se você quer entender como aplicar todos esses passos aí no seu escritório, eu quero te convidar a conhecer a nossa metodologia dentro da Mentoria Maestria Contábil, que é o meu programa de acompanhamento personalizado para dono de escritório de contabilidade que já fatura mais de 30 mil por mês, tem 3 ou mais pessoas na equipe e está com problema em processos, marketing e comercial. Se você fatura menos do que isso, a mentoria não é para você. Se você fatura mais de 30 mil e se encaixa nesses requisitos, eu sei exatamente o que você precisa e eu consigo te levar para 100, 200, 300 mil reais de faturamento. Eu vou deixar o link para você tocar aqui embaixo na descrição. Faz sua aplicação, pega as informações com o meu time e vai ser um prazer levar você para um próximo nível aí no seu escritório de contabilidade. Link tá na descrição e ó, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve para você não perder nenhuma oportunidade, nenhum vídeo que eu faça aqui no canal e também deixa o sininho ali de notificação, ativa aquele sininho para você ser notificado sempre que eu postar uma atualização aqui no YouTube, tá bom? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.